e advogar ao mesmo tempo. E eu te provo isso porque a minha vida é assim. Eu vivo e advogo, tá? Eu não só advogo, eu vivo também de uma forma mais leve, tá? E eu te ensino aqui nesse canal a ter uma vida mais leve, uma advocacia mais leve e que traga resultado para você mais rápido, tá? Bom, eu sou a doutora Samantha, advogada há 11 anos e professora de direito digital na universidade, tá? Então, estou aqui para contribuir com a sua trajetória de uma forma mais leve, tá? Sem colocar muita pressão, porque o mercado da advocacia é muita pressão em cima, né? E eu quero trazer insights para você melhorar a sua advocacia, para você desenvolver a sua advocacia de uma forma mais inteligente e de forma estratégica para não passar o que eu passei, certo? Então, o tema do vídeo de hoje é os 5 erros que todo advogado iniciante comete na primeira petição. Eu já vi advogado perder audiência, ter petição indeferida, tá? Eu também já tive petições indeferidas e petições para emendar iniciais, né? Porque a petição não estava perfeita, faltava itens. E eu tenho certeza que os juízes ficam bem assim, desgastados com isso, né? Ter que emendar, já devia dar o despacho logo para poder mandar intimar e acelerar, né, o processo. Mas não, tem que mandar a emenda, depois de analisar ainda tem que emendar a inicial. Então, eu tento hoje minimizar ao máximo a questão das emendas, tá? Até perder cliente por causa de erros, né, que olhando hoje são super simples de evitar, que eu vou falar aqui com você agora. Então, o primeiro erro muito comum que os advogados iniciantes cometem é valor da causa incorreto, e isso é ponto de emenda à inicial. Vamos lá, o primeiro erro é o valor da causa. Muita gente ou chuta um valor ou copia de outro modelo sem adaptar. Ou esquece que existe regra objetiva no Código de Processo Civil. Para determinados tipos de ação, alimentos, por exemplo, tem regras próprias. Qual que é a regra dos alimentos? 12 vezes o valor dos alimentos que você pedir. Isso você vai colocar em ação de divórcio, que pede alimentos. Tudo que for acumulado com ação de alimentos, tem que colocar esse valor da causa. E tem um rol específico lá no CPC. E as pessoas ainda erram. Por quê? Por quê? Por falta de abrir o código, de checar. O que custa você chegar? Você está tão acelerado, né? Acelerado no que fazer, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, e você acaba o quê? Deixa passar. Mas isso vai atrasar o desenvolvimento do seu processo. Esse é o primeiro erro que eu vejo nas petições. Então, cheque o valor da causa. Não custa nada, vai lá no rol lá do CPC, gente, e checa. O que custa, tá? É requisito. O segundo, tá? O segundo é com o fundamento da lei, você não sabe, porque você não sabe pesquisar no código. Você usa lá a inteligência artificial e você confia nela plenamente, 110%. E não vai checar o que realmente pode ser adaptado naquele tipo de fato. Então, você tem que colocar uma conexão, não pode ser genérico. Cada caso é um caso. Você não pode amplificar demais, abrir demais. Você tem que especificar determinadamente naquele assunto, certo? Então, você vai o quê? Concatenar as ideias, fazer a conexão ali, a subsunção, e vai justificar, fundamentando para o juiz o porquê que tem que aplicar esse artigo, tá? Porque eu entendo, excelência, é assim que funciona. O Estado precisa, e você tem que ser um pouco incisivo também. Excelência, eu quero que esse artigo seja aplicado, porque é o que deve ser aplicado, por isso.
Isso me lembra o dia que eu briguei com o juiz numa petição, que eu vou fazer um vídeo para vocês mais para frente, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Então, você precisa o quê? Especificar. É óbvio, excelência. Tá aí, claro como a luz, que esse artigo precisa ser aplicado em tal, tal, tal. Porque senão, o Estado não pode se abster de entregar esse direito para minha cliente, para o autor, para o requerente. Por isso, por isso, por isso, por isso. Pode até usar a inteligência artificial, mas você precisa fundamentar melhor, tá? Fundamentar melhor. E como que você vai adquirir esse repertório? Estudando, lendo, buscando, pesquisando influências, referências, buscando referências para enriquecer as suas petições, tá? Porque você não é um advogado de fazer petição rápida e pensar só no dinheiro. Não. Você vai fundamentar melhor. Que isso vai trazer resultado para você no futuro, em sucumbência, tá? Sucumbência o juiz vai te dar 10% de sucumbência. Se você conseguir elevar o valor daquele direito, você vai ganhar mais. Então, repertório, referências, vai aumentar o seu valor, tanto de preço como de resultado. Vou falar disso mais para frente, certo? Terceiro erro, pedido mal formulado ou incompleto. Esse é o que mais derruba processo. Você faz um pedido genérico, pedido que não corresponde à fundamentação. E o clássico, esquecer de pedir algo que devia, juros, correção monetária, honorários, tutela de urgência quando cabível. Gente, os modelos da internet, eles não têm como é que eu falo, o liame, a conexão de direitos que você pode pedir dentro de outras ações, né? São institutos jurídicos que você pode colocar dentro do processo que vai alavancar o seu processo e que vai te dar um resultado melhor. Ele vai te entregar um modelo básico e você tem que saber mais. O que é o a mais? É uma liminar, tá? É uma liminar de inversão do ônus da prova. É um pedido de justiça gratuita bem fundamentado? É uma tutela antecipada de separação de corpos? É um pedido de exibição de documento dentro do processo onde o réu está ocultando, está impedindo de entregar o contrato? É tudo isso. Então, veja que você tem que fazer um pedido muito bem formulado. E eu falo, quando você vai atender o cliente, a primeira coisa que você tem que especificar, fazer o esboço, tá? O que é esboço? É anotar, pode ser digitado também, é o pedido. O que esse cliente quer? O que eu vou pedir nessa petição? Gente, isso é lógica. Quando você vai fazer uma petição, você tem que começar de trás para frente. Primeiro é o pedido, que aí você vai distribuir depois na petição maior, tá? Então, primeiro é o pedido. Você tem que saber o que você quer. Se você não souber o que você quer, você vai ficar vagando, você vai ficar ali, ó, perdendo tempo e perdendo tempo do judiciário, porque você não especificou. E detalhe, você só tem uma oportunidade, aliás, duas oportunidades para modificar o pedido, que é uma oportunidade só, não é duas, é só uma, é na emenda a inicial. Na emenda. Só que se o juiz não solicitar a emenda e você não colocar esse pedido, já foi. E aí lá na frente você fala assim, doutora, por que você não pediu tal, não sei o quê? Porque passou despercebido. E esse é o ponto dos erros, tá? Não pode passar despercebido. Não pode passar despercebido. O pedido tem que ser muito bem feito. Eu vou dar uma aula aqui só de pedidos para vocês, tá? Para vocês fazerem um pedido bem feito. Amarrar aquela petição bem amarradinha. Não pode ter ponta solta. Tem que ter ponta tudo conectadazinha, fechadinha. Tem que estar redondinho para você não perder o ponto, certo?
Então, esse é o terceiro erro que eu vou desbravar mais para frente com vocês. O quarto erro é narrativa dos fatos desorganizada. Gente, contar a fofoca desorganizada é triste. Sabe aqueles ensinos de redação que você tinha no terceiro ano para fazer vestibular, que tem que ter começo, meio e fim? Você vai ter que fazer redaçãozinha, tá? E se você não sabe fazer, você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar porque ninguém aguenta ler coisas assim, que não dá para entender. Tem que ser sucinto e tem que ser o quê? Claro como a luz. Tem que ser bem explicado, bem fundamentado, bem colocado, tá? Se na sequência da briga a criança chegou primeiro ou chegou depois, vai influenciar no resultado de uma violência doméstica, por exemplo. Entende? Então você tem que contar. Escute o seu cliente, ele vai te entregar detalhes. Escute e vai anotando. Ele vai te entregar detalhes para você fazer uma fofoca bem feita para o juiz, para ele entender o que você está querendo dizer. Tá bom? E por último, não revisar antes de protocolar. Gente, protocolizar é o mais fácil. Mas terminou de fazer tudo, você vai ter que fazer uma revisão geral. Eu coloquei isso, cadê seu checklist? Cadê seu checklist da petição? Eu fiz isso, coloquei, não, tem que melhorar isso aqui. A pressa é inimiga da perfeição, porque protocolar é o mais fácil, tá? Qualquer pessoa pode fazer, você delega para alguém, você mesmo pode fazer, mas peticionar é o seu nome. É o seu nome que está ali. E você vai ficar marcado lá no fórum, no nome do povo, na boca do povo, se você peticiona mal, se você peticiona bem. Pode ter certeza disso, tá? Então, assim, saiba que a pressa é inimiga da perfeição. Revise antes de protocolar. Revise os documentos. Alinhe os documentos na ordem que você colocou no processo, explique para o juiz tal coisa, mas não faça petições longas demais, porque ninguém tem tempo para ficar lendo muita coisa. Vamos trabalhar. Se você quer ler, vai ler outras coisas, vai ler doutrina, tá? Mas petição é coisa mais simples, no máximo 7 petições. E se for um caso complexo, no máximo 9, 10. E olha lá, tá? E tem que ser assim, bem sucinto. Não fique enrolando, não, tá? Boa parte desses erros acontece porque a gente está construindo a petição do zero, sob pressão de prazo, sem uma referência confiável do que é certo, do que certo parece, né? Por isso, eu criei o PET Fácil, que é os 118 modelos de petição, que está aqui fixado no comentário. Com essas 118 petições, você consegue advogar na área civil. Tem tudo lá. Desde uma inicial a uma interlocutória e um recurso. Tem tudo, tá? Então, com esses 118 petições, você consegue advogar na área civil. Vai começar na área civil, vai começar a advogar agora? Compra o kit de petição. E tá com preço ótimo. Porque você não vai ter insegurança de falar assim, nossa, eu tô perdido. Você vai ter uma referência. Uma referência de uma advogada e de uma professora que trabalha na área há mais de 20 anos. Eu sou há 11 anos advogada, mas eu já trabalhava na área há mais de 10 anos. E eu dou aula hoje também de prática jurídica, já dei aula na UEG de prática jurídica, então eu tenho experiência, eu tenho lugar de fala para te falar que isso vai encurtar os seus processos. Isso vai trazer um conhecimento mais aprofundado para você. Então, não perca tempo, tá? Comece hoje, comece certo e não fique vagando. Faça acontecer, certo? Até o próximo vídeo e me conta aqui se tem mais erros, né, de advogados iniciantes que eu quero saber e nós vamos continuar conversando sobre isso. Beijo!